Shalom, e vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Êxodo e que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, sabedoria e discernimento para compreendermos aquilo que Deus sempre quis nos ensinar. Capítulo 26, as cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas fará na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e juntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda, e fará 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobrejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobrejar ponerás sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado de outro lado que sobrejará no comprimento das cortinas da tenda, ponderá de sobre aos lados do tabernáculo de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de uma outra tábua para as suas 2 outras coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para o canto do tabernáculo de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas.
Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, de 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeiras de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E as cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu e o castiçal de fronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim, de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Capítulo 27. O altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e as cobrirás de cobre. E far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher as suas cinzas, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e as farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirá de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. O pátio do tabernáculo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das suas colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte as cortinas na largura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10
e as suas bases 10, semelhante à largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 50 côvados de cortina de um lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortina do outro lado, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cinzidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50 e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E fará vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas, pois, serão as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o pano azul, e a púrpura e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfado de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada de éfode que estará sobre ele será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomará 2 pedras sardônicas e lavrarás nela o nome dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavrador de selos, lavarás essas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor em ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 cadeinhas de ouro puro, de igual medida. De obra de fieiras as farás, e as cadeiazinhas de fieiras porás nos engates. Farás também
o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o fará, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedras de engaste com 4 ordens de pedra, a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica, de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida para a obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieiras meterás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouros e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras do éfode embaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima, com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará do peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim também porás no peitoral do juízo, Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como o colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas fará romã de pano azul e de púrpura e de carmesim. Ao redor das suas bordas, as campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que o ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de selos, santidade ao Senhor, e atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra. Sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também
farás túnica aos filhos de Arão e far-lhe-ás cintos, também lhe farás tiras para glória e ornamento. E vestirá com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás e os consagrarás e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Fazei-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será por estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Capítulo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhe hás de fazer para o santificar, para que administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorrões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Depois tomarás vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomará toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com o fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em 2 partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele.
para que ele seja santificado, e as suas vestes e também os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porá nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos. Com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomará das suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações que foram de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirás aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás na sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho não comerás, porque santas são. E se sobrejar alguma coisa da carne das congregações ou do pão até amanhã, o que sobrejar queimarás com fogo, não se comerás, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também, cada dia prepararás uma ovelha por sacrifício, pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tardezinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. E outro cordeiro oferecerás à tardezinha, com ele farás como a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes sereis por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus.
Capítulo 30. O altar do incenso. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. As suas pontas farão uma só peça com ele, e com ouro puro os farás o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, aos 2 lados as farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que serás levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os farás com ouro. E os porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão, sobre ele queimarás o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E o acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incensos estranhos, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiações sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiações sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor o resgate da alma. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares, isto dará todo aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar ao rolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não aumentarás, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e os darás ao serviço da tenda da congregação, e serás para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiações por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se achegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e à sua semente nas suas gerações. O azeite da santa unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, tomarás para ti das principais especiarias da mais pura mirra 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a toda a mesa com todos os teus utensílios,
e os castiçais com os seus utensílios, e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim, santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos e os santificarás para me administrar o sacerdócio. E farás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. O incenso santo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque e ônica e galban, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso, e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo, e dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será, porém o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Muito bem, irmãos, pararemos por aqui e daremos continuidade no próximo capítulo. Agora encerraremos com a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos presenteou com muito amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno, pois é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Jesus, louvado seja Deus, Deus seja louvado para todos sempre. Amém. E que Jesus Cristo continue sendo o caminho, a verdade e a vida eternamente para todos nós. Até breve. Shalom.